Estamos de volta e agora eu recebo para uma entrevista o secretário estadual de tributação, André Horta. Secretário, boa noite, bem-vindo. Boa noite, obrigado, Ana, pelo convite. Secretário, como estamos de tributos, como estamos de arrecadação, chegando aí, já tendo cruzado a metade do ano de 2018? Olha, vai ser um ano bom para a arrecadação do Rio Grande do Norte, até porque em fevereiro desse ano, Ana, nós tivemos o melhor refis, né, que já fizemos. Arrecadamos em torno de 160 milhões de reais de refis, né? Acho que 140 mais ou menos da Petrobras e 20 dos demais contribuintes. Então isso de fato vai nos garantir uma boa arrecadação esse ano. Esse ano tem um crescimento de arrecadação até o mês de junho de 7,8%, o que dá mais ou menos 4,6, 4,7 real, descontado a inflação. Então vai ser um ano bom. Agora, junho não foi um mês bom, né? Por que, secretário? É tradicional, é histórico esse junho complicado ou foi atípico? Foi atípico por causa da última semana de maio, nós tivemos aquela greve dos caminhoneiros, né? Isso prejudicou bastante a produção industrial brasileira, caiu em média, hoje saiu o índice, né? 10,9%, quase 11%, né? A média nacional de redução de produção industrial, e nos afetou bastante diretamente. A arrecadação do Rio Grande do Norte caiu nominal menos que o ano passado, 1,91%. Ou seja, arrecadamos no mês de junho 8 milhões a menos do que foi arrecadado no mês de junho do ano passado. Isso significa 5,11 real, quando a gente coloca a inflação, né? Quer dizer, cair num tempo desse a arrecadação 5% é algo que, de fato, nos impressiona, né? Vamos recuperar isso agora em julho. Secretário, eu queria voltar um pouquinho ao balanço do semestre. O senhor trouxe um dado extremamente positivo, um aumento real aí de quase 5%. Uma coisa que o cidadão pouco entende é, a gente tem como competir no aumento da arrecadação com a queda dos repasses constitucionais, ou seja, aquele dinheiro que vem do governo federal, como compensar um com o outro? Isso é difícil mesmo de entender, porque são duas fontes de receita, né? A gente tem a fonte de receita da União, que é um pouco menor do que a fonte de receita nossa própria. Vamos botar 60% a 40%, 60% no próprio e 40% da União, aproximadamente. Então, o que acontece? É que no mês de junho houve um refis, um reparcelamento, e essa passagem, essa transferência desse dinheiro para os estados, ela ficou um pouco conturbada, né? Ela foi muito perceptível. Na primeira parcela, que esse dinheiro do FPE, ele é pago em 3 parcelas, né? Dia 10, dia 20 e dia 30. No primeiro mês nós notamos a diferença positiva, mas ela caiu no repasse de 20 e dia 30. E no final do mês tivemos um crescimento muito pequeno comparado a um período que nós teríamos uma receita nova, que foi justamente o refis que foi que foi criado pelo governo federal. Então, está havendo muita disputa em relação a isso aí, e inclusive 14 estados, Ana, foi o Colégio de Procuradores que entrou, né, com a ação, 14 estados, inclusive o Rio Grande do Norte, né, estão questionando na justiça esses dados. A gente quer ver o que é que está acontecendo com esse repasse federativo. Está havendo, de fato, assim, muita desconfiança federativa, e no tempo de falta de receitas, a desconfiança aumenta ainda mais. Secretário André Horta, algo que chama extremamente a atenção é que parece que os estados estão duelando com a União, entrando com ação não só com esse questionamento ao qual o senhor faz referência, mas também com outros questionamentos, e o próprio bolo tributário parece desigual da União com o Estado. Estou certo, secretário? Certíssimo. Isso foi um assunto do dia 4 de julho. 4 de julho fizemos um encontro em Brasília com o Cefaz, ideias de reforma tributária. E a gente quis deixar isso muito claro, que primeiro precisa arrecadar bem no Brasil, né? Hoje o Brasil arrecada, a gente sabe, né, mais de pobre do que de rico, né? Isso está em todos os palanques. Eu vi um economista de todos os quadrantes políticos, economistas falando sobre esse mesmo assunto, né? Isso é um consenso. Então precisamos mudar a forma que a gente se tributa, porque senão não adianta nada de você fazer o serviço público se você está tirando justamente de quem mais precisa, né? Isso tira a eficiência do serviço público. Então, precisamos corrigir isso aí. Mas também é preciso que as unidades federadas, o Estado, União e município, eles tenham recurso suficiente para cumprir suas responsabilidades. Porque senão não adianta você ter um bolo que responda se as divisões parciais não são equânimes, né? Então, a Constituição diz, devemos prestar ensino secundário. Então, a gente tem que ter recurso suficiente para isso. Se não tiver recurso suficiente para isso, a União fica com a maior parte dos recursos, ainda que o recurso total responda, isso a gente não vai se tornar um Estado eficiente.
Então, precisamos, então, fazer essa reforma tributária, a reforma federativa. É preciso que o federalismo fiscal vingue no Brasil. Hoje, o patinho feio da questão, não é porque eu estou aqui, o patinho feio da questão são os estados. Os estados são os que têm mais déficit nos últimos 15 anos, né, de perda de receita do bolo total das receitas brasileiras, do que a União e do que os municípios. Secretário, essa divisão do bolo tributário, se não estou enganado, é 60% para a União, 25% para os estados, 15% para os municípios, é isso? Aproximadamente. O senhor acredita que uma divisão justa com essa reforma do Pacto Federativo que o senhor defende, como tantas pessoas, seria de quanto? Essa nova divisão do bolo? Se a gente fosse voltar o cálculo para 1992, a gente perdeu o estado 5%, e União e município ganharam 2,5% cada um. Né? Então, no mínimo 5% a gente precisa recuperar para os estados. A gente ir a 30%, né? De 25% para 30%, né? E eles reduzirem 2,5% cada um. Então, isso seria já um bom ponto de saída. Resolveria bastante diversos dos nossos problemas. Outra questão, Ana, é que a gente está julgando o país, o estado, né, as circunstâncias de 2015 para cá. De 2015 para cá, nós enfrentamos a maior crise já vivida, né, pela Federação Brasileira, nesse tempo, na sua história que se registrou. Para você ter uma ideia, a crise que a gente teve, a recessão que a gente teve em 2015, 2016, ela foi maior do que a recessão de 1930 e 31, da grande crise de 29. Nós tivemos uma queda maior do que se teve naquela época. Então, nós não conhecemos, nós não temos nenhuma experiência para poder julgar o momento que a gente está vivendo. Isso é tudo novo, né? Então, evidentemente que quando o país voltar a crescer, e voltando a crescer, a gente fazendo a divisão melhor do bolo, o ganho de eficiência vai ser incomensurável, né? Nós vamos experimentar muitos benefícios para os cidadãos e para a população. Secretário André Horta, o Conselho de Secretários de Fazenda está com um novo modelo, a chamada plataforma de recebíveis. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho esse instrumento que vai terminar trazendo mais recursos para os estados. Foi o assunto principal do Concefaz da quinta-feira da semana passada, né? Receita nova, nós todos estamos precisando de receita nova, e é a criação de uma plataforma de consulta para antecipação de recebíveis. O que é isso? Um distribuidor, né, vende para um lojista uma mercadoria que o lojista vai vender e vai pagar esse distribuidor em 90 dias. O distribuidor precisa fazer caixa, então ele vai no banco e ele troca logo essa fatura que ele receberia do lojista em 90 dias e vai no banco e desconta isso logo. Paga uma taxa, né, para isso, mas desconta logo essa taxa e preenche seu caixa, né, reforma seu caixa. Bom, o banco cobra uma taxa dele por isso. E essa taxa é uma taxa que responde, Ana, pela dúvida do título, né, pela dificuldade de honra que possivelmente quem está descontando possa depois apresentar à instituição financeira. E os estados descobriram, na verdade essa iniciativa vamos dar o crédito, é da Bahia, né, que havia aí uma ótima possibilidade de utilizarmos as informações das notas fiscais eletrônicas, que não está sendo utilizado para nada nesse sentido, né, e nós passarmos para o banco a segurança dessa operação, que esses descontos de duplicados estão sendo feitos. Aí, por exemplo, né, o banco tem dúvida se esse distribuidor trocou essa duplicata já em outro banco, se isso não está duplicado, né, se isso não está garantindo outra dívida. Ele tem dúvida se essa operação se realizou mesmo. Ele tem dúvida se essa empresa está ativa realmente. Então, tudo isso está na dúvida do banco. E tudo isso é cobrado uma taxa, que é uma taxa de risco, né, de provedores e devedores duvidosos. Então, a gente vai poder fornecer essas informações, são eventos da nota fiscais eletrônica, e isso pode baratear o juro e baratear a taxa, e assim a gente pode, inclusive, ganhar algum dinheiro com isso. O Rio Grande do Norte pode ganhar em torno de 5 milhões de anos no início com isso, e, ao mesmo tempo, facilitar as transações comerciais. A gente conversou aqui no estúdio com o secretário estadual de tributação, André Horta. Secretário, obrigada, boa noite. Muito obrigado pelo convite.
Se você quiser rever essa entrevista completa, você acessa o politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. O Band Cidade vai ficando por aqui. Você acompanha agora o Jornal da Band. A gente volta a se encontrar segunda-feira. Ótima noite para você, um grande final de semana.